Bom dia, meu povinho do sexto ano. Semana passada nós falamos sobre as células, não foi verdade? Falamos sobre as partes da célula, né? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo. Falamos sobre os tipos de células, procarionte, eucarionte. Falamos sobre a quantidade de células que formam o ser vivo. Uma célula unicelular. Várias células multicelular ou pluricelular. E ainda falamos sobre os vírus, que eles não são considerados seres vivos, pois não possuem células, são acelulares. Falamos sobre a teoria celular, que diz que todo ser vivo é formado de célula. E falamos ainda dos níveis de organização. Começamos da célula, tecido, órgãos, sistema, organismo. Essa ordem é muito importante de estar na cabecinha de vocês, tá bom? Então, tudo começa com as células. O conjunto de células formam os tecidos. O conjunto dos tecidos formam os órgãos. O conjunto de vários órgãos formam os sistemas. E todos os sistemas, né, os vários sistemas juntos, reunidos, formam o organismo. Então, hoje, nós vamos falar sobre um sistema e um tecido também muito importante, que é o sistema nervoso e o tecido nervoso, tá bom? Aí vocês podem acompanhar na página 174, tá bom? A gente falando sobre o sistema nervoso. Logo aí embaixo, ó, o conjunto de estruturas do corpo humano responsáveis por perceber, interpretar os estímulos e responder a eles é o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso tem essa função aí de, né, receber os estímulos, interpretar e enviar as respostas. Além de perceber os estímulos, o sistema nervoso também coordena as funções humanas mais complexas, como pensamento, sentimento e a capacidade de aprendizado. Aqui no quadro eu botei para vocês como está dividido o nosso sistema nervoso em encéfalo, medula espinal e os nervos. O encéfalo, ele aí é subdividido, né, em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Aí vocês podem ver no desenho certinho aí a divisão aí do nosso encéfalo, tá bom? Começa aí em cima com o crânio, que é uma estrutura óssea que vai proteger aí e envolver o nosso encéfalo. Então, o crânio, ele protege o encéfalo. Temos 3 meninges, tá? Que protegem o encéfalo e reveste todo o sistema nervoso. Protege também esse sistema tão importante. Não tem no livro o nome dessas 3 meninges, só tá falando que são 3. Mas eu escrevi aqui para vocês, quero que anotem, porque eu posso cobrar. Então, o nome das 3 meninges que protege e reveste o sistema nervoso, o encéfalo, ó. Pia mater, dura mater, aracnoide. Então, escrevam, tira print, anota no caderno que eu vou cobrar esses 3 nomezinhos, tá bom? Aí embaixo, você vê o cerebelo, tá bom? Ajuda na coordenação dos movimentos dos músculos, atua no controle do equilíbrio e postura do corpo. Então, o cerebelo é uma parte muito importante do encéfalo. Ele é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo e movimento dos músculos. Se por acaso a gente sofreu um acidente, o nosso encéfalo, né, nosso cerebelo, essa parte do encéfalo, né, o cerebelo, for atingido, a gente pode perder a nossa capacidade aí de ter equilíbrio, tá? Então lembre, quem coordena aí o equilíbrio do corpo, cerebelo. E o tronco encefálico tá bem aí embaixo do cerebelo, né? Na partezinha aí de baixo. Está relacionado com as atividades involuntárias,
como respiração, batimentos cardíacos e tosse. Então, ó, o tronco encefálico, ele coordena atividades que não dependem da nossa vontade, a gente movimentar ou não. Então, o tronco encefálico coordena atividades involuntárias, tá bom? Então, aí no livro de vocês está escrito, ó, o encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, o encéfalo é dividido em 3 partes. Sua função é processar e integrar informações. A medula espinal é similar a um cordão que fica alojado dentro da coluna vertebral. Então, a medula espinal, ó, ela passa ali dentro da coluna vertebral, ela é protegida pelas vértebras, tá bom? Ela se liga ao encéfalo pelo tronco encefálico, ligados à medula a nervos dispostos em pares. No total, são 31 pares de nervos conectados a ela, que fazem a comunicação entre o sistema nervoso e os órgãos efetores. Então, sistema nervoso, ele recebe estímulos, processa e envia respostas, né, necessárias. E ele é formado pelo encéfalo, tá? Sistema nervoso, formado pelo encéfalo, medula espinal e os nervos. No encéfalo, tá? Aqui, ó, ele é dividido em 3 partes: cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. O cérebro, ele é responsável pela memória, que a gente nem leu aí, tá aí, ó, cérebro. Responsável pela inteligência e consciência. Também coordena os movimentos voluntários, porque o tronco encefálico, ele coordena movimentos involuntários. O cérebro, ele coordena movimentos voluntários. Processa informações enviadas pelos sentidos e é responsável pela memória também. Tem uma parte no nosso cérebro chamada área de Wernicke, se eu não me engano é esse o nome, que ele é responsável, né, pela área da inteligência, tá bom? Então, e aqui nós falamos dessas 3 meninges super importantes que protegem o encéfalo, envolve esse sistema nervoso pia mater, dura mater e aracnoide. No outro lado, 179, tem aí o desenho da medula espinal, tá bom? Ó, os nervos transmitem informações de órgãos do sistema nervoso para órgãos que vão efetuar as respostas e de órgãos que percebem estímulos para os órgãos do sistema nervoso. Então, vocês estão vendo aí, ó, a medula espinal aí dentro, protegida por esses ossos aí, tá bom? E os nervos aí em volta saindo, vários nervos saindo da sua medula espinal aí, tá? A medula conecta nervos e o encéfalo, ajudando a transmitir informações entre eles. Também elabora respostas simples e rápidas para determinados estímulos. As vértebras são ossos que envolvem a medula espinal, fornecendo estabilidade e proteção. Então, as vértebras, elas são importantes também, porque protegem aí a nossa medula, como o nosso crânio, né? Que vai proteger lá o nosso encéfalo contra pancada, contra choques, tá bom? Então, vamos agora sair do sistema nervoso e vamos para o tecido nervoso, tá bom? Então, tecido nervoso é formado por células especializadas. Quais são as células que formam o tecido nervoso? Neurônios e os gliócitos, que a gente chama de células da glia. Então, pera aí que a gente vai apagar esse quadro aqui para a gente escrever agora sobre o sistema nervoso, tá bom? Fica aí que eu vou fazer uma mágica. Voltamos com o nosso quadro do tecido nervoso. Já falamos que o tecido nervoso, ele é formado pelos neurônios e os gliócitos, que a gente também pode chamar de células da glia, tá bom? As células da glia, os gliócitos, eles são responsáveis por nutrir e proteger os neurônios.
tá bom? Sustentam, nutrem os neurônios. Tá aí na página 179. Os neurônios são células com prolongamentos especializados na recepção de estímulos e na condução de informações de uma célula para outra. Essa transmissão de informação é feita através do impulso nervoso, um sinal elétrico que é transmitido de neurônio para neurônio. Aqui no quadro eu desenhei para vocês o esquema de um neurônio e as partes de um neurônio. Então, ó, o neurônio ele tem 3 partes: dendritos, corpo celular e axônio, tá bom? E o impulso nervoso, ele sempre vai seguir esse caminho do dendrito para axônio. Você não pode falar que o impulso nervoso vem do axônio para os dendritos. Então, o caminho da informação, né, dessa transmissão do impulso nervoso é dendrito, corpo celular e axônio. E aí, essas células, esses neurônios, ficam um do lado do outro, pertinho. E essas informações, elas vão passando e quando chega aqui nesse axônio, ele vai passar esse impulso nervoso para o dendrito do outro axônio, tá bom? E se vocês perceberem, tem um espacinho aqui vazio, que é neste lugar aqui, ó, esse espacinho vazio, onde o impulso nervoso vai ser propagado para outra célula, para o outro neurônio, a gente chama de sinapse. Tá bom? Então, esse espacinho aí, onde um impulso nervoso é passado para o outro neurônio, a gente chama de sinapse, tá bom? E aí no livro de vocês, tá falando sobre as partes aí do neurônio, ó, corpo celular, contém o núcleo, que é a maior parte do citoplasma dessa célula aí. Depois vem os dendritos, que são esses prolongamentos do corpo celular. Eles atuam como receptores de sinais. E por último, o axônio, né, que é o rabinho, né, que é o prolongamento que transmite o impulso nervoso proveniente do corpo celular, tá bom? Então, não esqueçam a ordem aí do caminho do impulso nervoso, sempre do dendrito para o axônio. Na outra página, a gente vai falar de coordenação nervosa, ó. O sistema nervoso coordena as reações aos estímulos internos e externos, gerando diferentes tipos de respostas. Então, não esqueçam, nosso sistema nervoso ele é responsável por receber essas informações, processá-las e enviar respostas necessárias. E aí, justamente no comecinho, vai falar sobre a nossa sinapse, tá bom? Na transmissão do impulso nervoso, os neurônios se comunicam. Entre o axônio de um neurônio, aqui ó, o rabinho, e a célula vizinha, existe um espaço microscópico que a gente chama de sinapse. É por ele que se dá a transmissão do impulso nervoso. Quando o impulso nervoso chega à extremidade do axônio, provoca a liberação de substâncias químicas nas sinapses. Essas substâncias são chamadas de neurotransmissores. Eles têm a capacidade de agir sobre os dendritos do neurônio seguinte e desencadear um novo impulso nervoso. Também existem sinapses entre neurônios e células de músculos e glândulas. Então, o impulso vem, é como se fosse um raio, gente, que fica tchum, tchum. Se eu conseguir, eu boto no finalzinho um vídeo mostrando para vocês esses impulsos nervosos. Então, é um raio que fica bem rápido, tá? E aí, quando chega assim no finalzinho do axônio, né, desse neurônio, ele libera aí esses neurotransmissores. E aqui, no dendrito do outro, tem receptores que vai receber aí essas informações desses neurotransmissores, tá bom? Vamos lá. Ações voluntárias e involuntárias. Aquelas ações que a gente faz por conta própria e outras que a gente nem sabe o que está acontecendo, como as batidas do nosso coração, respiração,
tudo isso involuntário. Todas as atividades do nosso organismo são comandadas pelo sistema nervoso. Porém, algumas obedecem à nossa vontade, outras a gente nem sabe o que acontece. Uma ação involuntária é aquela que a gente não controla, como movimentos cardíacos, respiração, deglutição, espirro, tudo coordenada por quem? Por quem? Quem é que estava aqui que coordena os movimentos involuntários? Tronco encefálico, tá bom? Uma ação voluntária é aquela que temos a capacidade de controlar. Ligar o computador, que mais? Tomar um copo d'água, tudo que a gente quer fazer, a gente faz, né? Pegar o apagador, desligar a televisão. Em uma ação voluntária, a informação sensorial é transmitida ao cérebro, que a analisa e elabora a resposta mais adequada ao estímulo recebido. Lembrem, né, que o cérebro ele é responsável pelos movimentos voluntários e o tronco encefálico pelos movimentos involuntários, tá bom? E agora nós vamos falar sobre os reflexos condicionados, tá bom? Tá bom. Você deve ter vivido situações em que com o treino uma ação voluntária foi se tornando automático. Isso acontece quando a gente aprende a caminhar, andar de bicicleta. Aos poucos, essas ações passam a ser executadas sem a gente pensar. São chamadas de reflexos condicionados. É o que acontece no treinamento, por exemplo, de goleiros, que ele se condiciona a ter um reflexo mais rápido, né? Como um gato, né? Igual o Fantástico. Então, aos poucos aquilo ali vira para ele uma coisa já... o reflexo já se torna quase que instantâneo. Vamos lá. O treino, né, torna algumas dessas ações mais rápidas. É assim como o goleiro de futebol. O tempo de reação à chegada na bola diminui com o treino. Então, tudo com o treino, né, principalmente dos atletas, né, acaba sendo movimentos, né, condicionados, né? Poderia ser involuntário, mas já é um voluntário bem mais rápido do que a gente possa imaginar. A gente vai melhorando esse reflexo. Agora nós vamos falar sobre os atos reflexos involuntários, porque esses reflexos condicionados eles já são voluntários, né? A gente vai treinando. Um ato reflexo involuntário é uma resposta rápida a um estímulo. Quando tocamos um objeto quente, por exemplo, o que a gente faz? A gente tira a mão na hora, né? Então a resposta nem chegou lá, a gente já tira a mão. Quando colocamos um pedaço de alimento na boca, imediatamente começamos a produzir saliva. Não controlamos essas ações, ou seja, elas são involuntárias. Nesses casos, o caminho percorrido pelos impulsos é chamado de arco reflexo. Nele, a resposta é gerada pela medula, sem nenhum papel desempenhada pelo cérebro. Assim, o organismo reage rapidamente em situações de emergência antes de tomarmos consciência do que está acontecendo. Então, o nosso cérebro ele faz, né, movimentos voluntários. Esse arco reflexo já é involuntário, então não é feito pelo cérebro, sim pela medula, tá bom? Então, quando a gente pisa, às vezes em alguma coisa, num caco de vidro, que a gente tira o pé, na panela quente, que a gente tira a mão. Então, todos esses movimentos rápidos a gente chama de arco reflexo. E são, no caso, né, feitos pela medula e não pelo cérebro. Lembrando que o cérebro só faz os movimentos voluntários, tá bom? E aí a gente encerra, deixa a parte das drogas para outra aula, tá bom? Então nessa aula nós falamos sobre o sistema nervoso e sobre o tecido nervoso. Vimos aí as partes do sistema nervoso, encéfalo, medula espinal e os nervos. Vimos que o encéfalo, ele é dividido em cérebro, em cerebelo e tronco encefálico. Lembrando
tronco encefálico controla os movimentos involuntários. O cérebro controla os movimentos voluntários. E o encéfalo, eu cismo de falar encéfalo, e o cerebelo, tá bom? Controla o nosso equilíbrio, tá? Os movimentos do nosso corpo. Que mais? Sistema nervoso é formado pelos neurônios e as células da glia que nutrem, tá bom? Nutrem e sustentam os neurônios. Os neurônios são divididos em 3 partes: dendrito, corpo celular e o axônio. E o impulso celular é transmitido, o impulso nervoso ele é transmitido nessa ordem aqui. E o espacinho entre o axônio, né, entre o final de um axônio e o começo do dendrito do outro neurônio, esse espacinho onde acontece o impulso nervoso, a gente chama de sinapse. E não esquecendo daquelas 3 membranas, né, aquelas 3 meninges que envolvem o sistema nervoso, protegem o encéfalo: pia mater, dura mater e aracnoide. Tá fácil, né? Muito nome, mas voltando esse vídeo, vai conseguir botar na mente. Tá bom, meu povo? Então, vou deixar um exercício para vocês. A gente entra no Meet para dar umas conversas, jogar uma conversa fora, falar mais um pouquinho sobre o sistema nervoso, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até daqui a pouquinho. Quando um neurônio sofre um estímulo, cria-se um sinal elétrico que se propaga ao longo da sua superfície, designado por impulso nervoso. Este funciona como uma mensagem que se desloca pelo neurônio da seguinte forma: as dendrites ou o corpo celular recebem a mensagem, o corpo celular processa uma resposta e emite uma nova mensagem, o axônio transmite-a para outros neurônios ou células efetoras, como músculos e glândulas. A comunicação entre neurônios ou com células efetoras ocorre através de zonas de associação, designadas por sinapses. É, portanto, ao nível das sinapses que se faz a transmissão da mensagem nervosa. Assim, da terminação do axônio do neurônio pré-sináptico são libertadas para a fenda sináptica substâncias químicas, os neurotransmissores. Estes ligam-se à membrana do neurônio pós-sináptico, estimulando-o e dando início a um novo impulso nervoso que se propaga ao longo do neurônio receptor. Devido às inúmeras ramificações, cada neurônio pode estabelecer ligações em simultâneo com muitos outros, criando uma densa rede de comunicações. O impulso nervoso é um sinal ou mensagem que se propaga ao longo de um neurônio, sempre num único sentido, das dendrites para o axônio. Do axônio de um neurônio, o impulso nervoso propaga-se para outro neurônio ou para uma célula efetora ao nível das sinapses, através de neurotransmissores.